Olá, meus irmãos e amigos, eu quero neste momento dar início a uma série de meditações da Palavra de Deus que foi pregada na Família da Fé no dia 21 de julho de 2019, baseada na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo número 2, quando ele diz que assim como no meio do povo de Israel houve falsos profetas, assim também no meio da igreja haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Está falando de homens que eram salvos, que tinham sido resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Está falando de homens que tinham Jesus Cristo como soberano Senhor de suas vidas, mas por algum motivo eles acabaram deixando abrir brechas nas suas vidas, nas suas almas e começaram a ter práticas libertinas, começaram a insubmeter-se às autoridades constituídas, começaram a fazer comércio das pessoas procurando benefício próprio para aquilo que eles estavam influenciando e ensinando, a ponto deles ensinarem heresias ou desvio da fé, heresias destruidoras, e ao invés de conduzir as pessoas ao caminho da verdade, começaram a ensinar essas práticas libertinas, ensinar o adultério, ensinar a corrupção, ensinar realmente esta insubmissão às autoridades constituídas. E no texto de 2 Pedro, todo o capítulo 2, fala a respeito dessas práticas desses homens que eram salvos, mas passaram a ensinar coisas erradas e por isso são chamados como falsos mestres. No versículo de número 17, fala que esses homens são como fontes sem água e são como nuvens carregadas pela tempestade, para os quais a destruição, a corrupção das trevas está reservada para eles para sempre. Então, há juízo de Deus para essas pessoas, esses homens que não somente se desviaram do caminho, mas também se tornaram mestres do mal, ensinando o caminho da corrupção, como se tudo pode, que não há juízo de Deus, que podemos fazer as práticas libertinas porque estamos debaixo da graça, e então é uma graça permissiva que está sendo ensinada, de maneira que as pessoas não têm o temor de Deus e não andam no caminho da verdade. Está falando que esses homens são como fonte sem a água que procede do trono de Deus, a água viva que desceu do céu. São fontes que não têm mais essa palavra da verdade, mas ao contrário, ensinam as mentiras, ensinam que tudo pode, que tudo é lícito e tudo convém, conforme a necessidade. E não é assim. É preciso que nós possamos cada vez mais estar atento à fonte de água viva que vem do trono de Deus, conhecendo o caminho da verdade, conhecendo a palavra de Deus que é viva e eficaz, para que nós não nos desviemos, que homens que eram sérios e comprometidos, eram mestres no meio do povo, se desviaram e são denunciados aqui por Pedro nesta segunda carta, no capítulo número 2. E nós precisamos ter esse temor de Deus para reter aquilo que é bom, para nos posicionar e permanecer no caminho da verdade, porque esses homens se desviaram e levaram outras pessoas também ao desvio da verdade, ao desvio da palavra, às heresias, ao desvio da fé dessas pessoas que eram seus ouvintes, que eram influenciadas por eles também. Assim, nós precisamos estar prontos para ouvir aquilo que vem de Deus. E aqui fala que esses homens são como nuvens carregados pela tempestade. O que é que nós temos recebido de chuvas? Chuvas de maldição, chuvas de tempestade, chuvas de pragas, chuvas de corrupções, de iras, de discórdias. Não é esta a fonte viva de Deus. Deus traz paz e alegria no Espírito Santo. Deus não traz tempestades, Deus traz bonança. Jesus repreendeu a tempestade que estava ali naquele barco quando ele estava dormindo e seus discípulos estavam atormentados com medo de morrer. A paz de Deus, que excede todo entendimento, tem que guardar as nossas mentes e os nossos corações. Temos que andar em paz com Deus e, por isso, buscar a fonte de vida que vem do trono de Deus. Não podemos nos deixar influenciar por pessoas ou por ensinamentos que falam de tormentos, que Deus manda juízo, Deus manda misericórdia.
E se nós estamos colhendo tempestades nas nossas vidas, nós temos ouvido palavras de maldição e de destruição, nós temos que romper essa barreira, quebrar este poder das trevas, porque nós precisamos ouvir não os falsos mestres, mas os profetas de Deus, os homens que ensinam o caminho da verdade, que é a paz, a restauração e a bonança para aqueles que estão com Jesus no seu barco. Então, se você está vivendo momentos de tempestade, interrompa o ciclo de ouvir pessoas que praguejam e que ensinam heresias contra Deus, de que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você e por isso está vindo determinados males. Ao contrário, se há males, se há destruição, se há roubo e morte, é porque existe um ladrão que está querendo te roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. É o que ele falou lá no João capítulo 10, versículo 10. Por isso, receba as chuvas de Deus na sua vida, não a chuva da tempestade, mas a chuva da bonança, da colheita, que Deus quer semear na sua vida para que você possa colher paz e alegria no Espírito Santo. Então, pare um momento e ouça a voz que vem de Deus. E ouça os seus profetas que ensinam o caminho da verdade, que ensinam que realmente Deus restaura, que Deus revigora, que Deus fortalece, que Deus é abençoador daqueles que o buscam. Busque a fonte de água viva, não as nuvens sem água, não as fontes sem água, nem as nuvens da tempestade. Busque a paz de Deus que excede todo entendimento, pelo conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e resgatador das nossas vidas. Você pode receber tempo novo da tempestade em bonança. Deus pode mover os céus a seu favor, mas por isso ouça a voz dos profetas e dos mestres que ensinam o caminho da verdade. Seja pronto para ouvir as chuvas de Deus, receber as águas que vêm do trono de Deus, para que você possa ter a maldição transformada em bênção pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que encravou toda a maldição para que nós possamos receber vida e vida em abundância em nome de Jesus. Que seja assim nas nossas vidas, que haja um tempo de revigoramento, de restauração de todas as coisas, porque temos Jesus Cristo como nosso resgatador fiel. Assim, seja abençoado com palavras de paz e alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.